Um bom dia para todos vocês aqui do TV Repórter Everaldo Leite. Agradecemos o seu carinho, agradecemos a sua atenção e os seus compartilhamentos. Hoje nós temos um tema espetacular com o Master Nelson Babiuque e pastor também. Mulher, tensão menstrual, tensão pré-menstrual e homens, tensão e pressão pós-modernidade. Hoje você vai ouvir o relato do Dr. Nelson Babiuque. Ele vai contar detalhes, melhor dizendo, sobre isso, sobre a mulher e sobre os homens. E já agradecemos porque diversas pessoas já estão entrando no vídeo. Isso é muito interessante para todos nós. Então queremos agora chamar aqui no nosso estúdio do TV Repórter o Dr. Nelson Babiuque, nosso master e pastor. Bom dia! Bom dia, Everaldo. Bom dia a todos que estão aí assistindo a gente aí. Começando a semana, né? Porque hoje é o primeiro dia da semana. Começando a semana da melhor forma possível. Buscando conhecimento, buscando instrução e expandir a mente. Quando você faz isso no primeiro dia de semana, sua semana também vai ter um resultado totalmente diferente. Parabéns para você que está aí com a gente. Obrigado mais uma vez. E lembrando, compartilha com quem você ama. Se você entende que isso é importante para você, é importante também para as outras pessoas. Obrigado, Everaldo, por esse tempo. Obrigado, senhor. Agora me diz uma coisa, a mulher ela tem o lado TPM, eu tenho mulher em casa, então assim, é delicado lidar com a mulher na TPM. Agora, é delicado também para a mulher lidar com o homem no TPPM, é isso? Exato, TPPM, exatamente, é isso mesmo. É interessante, Everaldo, a situação ela fica tensa para ambos, por qual razão? É que muda a questão do humor, né? E a gente precisa conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais disso, para que a gente possa desenvolver relacionamentos menos tóxicos e mais saudáveis. Aí, fala comigo uma coisa, doutor, por favor, que é uma honra tê-lo aqui mais um momento, né, mais um dia. O pessoal da página, mais de 40 mil mulheres adoraram a presença do senhor aí. O que seria TPM em si? Tipo assim, os homens estão assistindo também. O homem tem TPM como o momento que a mulher está irritada em casa, a mulher está impaciente, a mulher não sabe o que fala, e a mulher ela exige atenção, aí o homem dá atenção, ela não quer atenção. E isso acontece com todas as mulheres. Como é que é isso? Uma tem e sofre mais isso, vamos dizer, sofre, né, do que outras. Como é que ela passa por essa TPM? Então, Everaldo, isso é muito interessante, essa tua colocação. Por quê? Eu fiz uma pesquisa há mais ou menos 7, 8 anos, e a pesquisa que eu fiz foi com mulheres com mais de 50 anos. Então, imagina que hoje essas mulheres estão em torno de 58 a 60 anos ou mais, né? Então, essas mulheres que eu fiz a pesquisa e que hoje elas estão com 60 ou mais anos, a pergunta que eu fiz é: como que era o seu período pré-menstrual? Você ficava irritada, você ficava nervosa, você tinha cólica, você tinha dores? E elas dizem: não lembro, eu não tinha nada disso. Eu não tinha dores, eu não tinha cólica, eu não ficava irritada. Daí eu falei: mas qual a razão que leva você, né, sendo mulher, que tem o mesmo processo que todas as mulheres, não ter nenhum sintoma e outras mulheres terem esses sintomas de irritabilidade, do descontrole emocional, das dores, né, que a mulher sente, enfim, das contrações. E uma das coisas que é interessante é que essas mulheres, mais das gerações passadas, elas tinham menos tensão. Ou seja, quando você tem menos tensão, você vai ter também menos efeito em relação ao seu organismo. Isso é lógico. Quanto maior a tensão, maior é o choque. Quanto maior a tensão, maior é o estouro, né? Se uma pessoa ela fica grudada numa tensão de 110, ela tem um efeito. Agora, se for 220, uau, aí mata, né? E se for mais que isso, a pessoa é assada. Então, ou seja, quando você controla o nível de tensão, você controla também o nível
de resultado dessa tensão. Então, a pesquisa que eu fiz foram com muitas mulheres, eu não estou agora lembrado aqui, porque fazem mais ou menos 7, 8 anos, que essas mulheres, elas tinham hábitos diferentes das mulheres de hoje. Com certeza são hábitos diferentes, né? Porque essas mulheres, elas não tinham contato com o computador, elas não tinham contato com o celular, elas não tinham contato com a internet, com as mídias, a comunicação, ela era mais sadia, tá? Por que a comunicação era mais sadia? Quando a vizinha queria conversar com outra vizinha, ela fazia um bolo e ia na casa da vizinha para tomar um café, um chá juntos, e aí então essa comunicação se dava de forma saudável. Hoje a comunicação ela é muito rápida, e esse excesso de velocidade que o ser humano ganha, isso gera um nível de tensão, ok? Quanto maior a velocidade, maior a tensão. Então, nas mulheres, a gente tem a questão do TPM. Então, essas mulheres de hoje, né, elas desenvolvem muito mais a TPM, a tensão é maior, pelo fato da velocidade, pelo fato de estar interagindo com o mundo em processo e mudança. Cada segundo é uma mudança que acontece no mundo, e acompanhar essas mudanças gera um nível de tensão, senão você fica para trás, essa é a ideia, né? Então, as mulheres hoje, elas têm mais essas dificuldades exatamente por isso. Agora, existem pessoas que dão desculpa da TPM para não tratar o seu humor, para não tratar o seu desequilíbrio emocional. Então, é muito fácil dizer assim, eu estou com TPM, sai daqui. Ao invés de você dizer assim, não, eu posso diminuir a minha tensão. Entendeu a diferença? Então, essas mulheres de hoje, com 60 a mais anos, elas não tinham esse padrão que as mulheres de hoje têm. Isso é um fato, ok? O que me levou nesse estudo é que a gente tem um nível de estresse, né? Tudo isso está relacionado também ao estresse. Nós temos algo interessante no nosso organismo, que são o sistema nervoso central. Nós temos o SNC, que seria o sistema nervoso, SNS, que é o sistema nervoso simpático, e tem o SNP, que é o sistema nervoso parasimpático. Então, o que acontece? Quando existe um nível de tensão, o nosso músculo se contrai. Quando o músculo se contrai, contrai também as veias, artérias, todos os vasos, né? Essa constrição, ela vai gerar uma mudança da pressão, ela vai gerar mudança no batimento cardíaco, vai gerar diferença na ventilação pulmonar, enfim. É algo assim bem interessante, e depois eu vou dar alguns conselhos de como você resolver isso, tá? Me lembra de eu dar esses conselhos, eu sei que você lembra de todas as coisas. Não cortando o senhor, por favor, lembra desse conselho, porque aqui em casa é muito delicado. Esse negócio de TPM, se eu pudesse pegar a TPM, olha... Se a gente pudesse pegar a TPM, doutor, olha, a coisa ia ficar séria para a TPM, entendeu? Porque é delicada, a mulher ela quer ser entendida, doutor, nem ela se entende, entendeu? E aí fica, e as crianças sofrem, e a gente... Então está sendo muito legal, pode continuar, estou gostando. Elas estão gostando também. Nós temos mais de 10 compartilhamentos até agora. Isso, continua compartilhando aí, porque isso vai ajudar muita gente. Agora, da mesma forma que existe a TPM para a mulher, existe a TPPM para o homem. O que é TPPM? A TPM é tensão e pressão pós-modernidade. Tensão, pressão, pós-modernidade. Então, o homem é esticado, o homem é pressionado. É esticado, é pressionado. Esse processo que acontece na mente gera uma sensação de insegurança, ok? Eu quero, voltando aqui, falando sobre o SNS, que é o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O simpático, é fácil você fazer uma associação com isso. Então, SNS, sistema nervoso simpático. O simpático, aparentemente, era aquele que deveria ser, pô, que legal, vem cá. Não, mas o simpático é o sistema que gera o alerta, aquele que ajuda você a agir, aumenta, inclusive, a agressividade do ser humano. E então, nesse momento em que há essa contrição, o seu sangue ele é pressionado
contra as paredes, né, da musculatura, das fibras, e isso faz com que você enrijeça, e esse enrijecimento muscular, ele se torna também um enrijecimento físico, onde a pessoa bate de frente, é mais dura, e então, isso é algo que complica, às vezes, no relacionamento, né? Agora, da mesma forma que acontece com a mulher, então acontece com o homem, esse TPPM, tensão, impressão, pós-modernidade. Há um tempo atrás, aconteceu um acidente num túnel perto da Universidade Católica, da PUC. E aqui no Rio de Janeiro, né? E o acidente aconteceu dentro do túnel, e uma das pessoas que estava envolvida no acidente pegou um pedaço de ferro enorme e agrediu o outro motorista na cabeça e matou o motorista por causa de um acidente. E aí você diz assim, cara, isso é insano. O cara bateu, aciona seguro, resolve a questão. Você não tem seguro, parcela isso no cartão, faz alguma coisa. Mas, cara, matar um ser humano por causa de um acidente. E aí a pergunta é, não tem sentido. E aí eu quero trazer o sentido. Qual é o sentido? É que essa pessoa que desenvolveu isso, ela estava com alto nível de pressão, com alto nível de tensão. Então, todo o seu sistema de alerta estava ligado para agressividade, né? Existe um outro hormônio que é chamado também de vasopressina, que ele altera a tensão, né? Altera a pressão sanguínea, a pessoa vai lá, sai da normalidade dela. Então, isso é o que acontece pelo fato da pessoa estar com tanta tensão, tanta pressão. Agora, por que o homem tem tanta tensão e tanta pressão? Porque o homem não aprendeu a viver o presente. É interessante que Jesus fala, basta cada dia o seu mal. Jesus está dando uma orientação para a gente, o mestre dos mestres está dizendo assim, você quer viver em 2020 com saudável, com qualidade de vida? Não fica vivendo o amanhã, porque viver o amanhã é insanidade, ok? Viver o amanhã é insanidade. Por que é insanidade? Porque o amanhã ainda não existe. O amanhã eu estou fazendo hoje, agora, nesse momento. Você que está assistindo essa live, você está fazendo o seu futuro agora. Agora, pelo fato do homem querer viver aquilo que ele não tem gerência, porque você não tem gerência do seu amanhã, você tem gerência do seu agora, ok? Então, pelo fato do homem estar vivendo o amanhã sem ele existir, isso vai gerar uma pressão alta, uma tensão alta, e aí o que acontece? Ele, pelo fato dele não conseguir resolver a questão, ele vai começar a explodir, vai cuspir fogo. E é interessante, Beraldo, que os problemas, eles são problemas que estão presentes independente da classe social, independente da instrução, independente da raça e independente de credo. O mesmo problema que um miserável que tem na sua choupana é o que o bilionário tem morando no seu palácio. A questão é que, às vezes, a pessoa que está na miséria, ela precisa de R$5 para comprar o feijão. E o bilionário, ele precisa de 5 milhões para acertar a conta dele, ou mais. E aí, então, a questão só muda os números, mas o nível de tensão e pressão é a mesma, entendeu? Então, a pessoa fala assim, pro rico é mais fácil viver. A despesa do rico, com certeza, não está na faixa das centenas, e sim dos milhares, né? Então, a gente precisa entender esse processo, a gente entender, se conhecer primeiro. Eu preciso me conhecer. Para que eu tenha segurança, eu preciso ter gestão daquilo que eu posso ter gestão. Se eu tiver gestão daquilo que eu posso ter gestão, eu vou diminuir a tensão, eu vou diminuir a pressão sobre a minha vida. E aquilo que eu não tenho gestão, talvez outra pessoa tenha, e a gente aprende a delegar. E quando você aprende a delegar, você diminui a tensão, diminui a pressão. E a mesma coisa é com a mulher. Porque tanto o homem quanto a mulher tem uma cabeça em cima do corpo. Concorda? e essa cabeça em cima, sim, com certeza. essa cabeça em cima do corpo que é a questão X de tudo que acontece. Então, independente da mulher rica ou pobre, ou homem rico ou pobre,
O que facilita muito nesse período seria esse controle. Um exemplo, no homem seria a tensão e a pressão, ele fazer esse controle. Ele pode ser rico, mas sofrer disso. Uhum. Não Exato. é? Uhum. E se ele não souber e não tiver, ele pode aprender a delegar. Mas o que importa é que ele tem esse autoconhecimento, né? E que Sim. ele saiba dessa necessidade, né? Essa debilidade, não utilizaria essa palavra, não. É que ele tenha ciência disso, e a mulher também igualmente, não é isso? Exato, isso mesmo. E uma outra coisa é não tentar de qualquer forma desculpar a sua ação, a sua irritabilidade por causa da pressão. Uma coisa que a gente precisa entender é que existe uma informação no mundo, existe uma realidade no mundo que a gente chama de território. E existe uma realidade que a gente entende que é chamado de mapa mental. Então, cada pessoa, ela faz a leitura do seu mapa mental ou do território de acordo com o seu mapa mental. Cada pessoa faz leitura do território de acordo com o seu mapa mental. Ou seja, às vezes nós queremos pegar a leitura, a gente quer pegar o mapa do outro e a gente quer inserir na nossa vida. Isso não funciona. Por exemplo, existem pessoas que elas são preparadas para tomar decisões em momentos de estresse. Ou seja, elas foram treinadas para agir só em situação de estresse. Então, decisões, essas pessoas que tomam decisões em momentos de estresse, as decisões delas vão ser mais assertivas de alguém que não sabe tomar decisão em momentos de estresse. Então, o mapa dessa pessoa não serve para aquela outra, entende? Então, o que que acontece? O mundo diz o seguinte, para você ser uma pessoa de sucesso, você precisa estar com a sua agenda cheia. Você não pode ter tempo para nada. Você não pode ter tempo para respirar, você não pode ter tempo para almoçar, não pode ter tempo para os seus filhos, não pode ter tempo para sua esposa, para o seu esposo, não pode, sabe? Então, essa coisa, se uma pessoa de sucesso é a pessoa com a agenda cheia. Essa é uma leitura equivocada. Esse é um mapa que está fadado a chegar a lugar nenhum. Um mapa que vai chegar em lugar nenhum. Porque quem corre atrás do vento chega a lugar nenhum. E uma pessoa que tem a sua agenda totalmente tomada dessa forma, é uma pessoa que vai começar a correr atrás do vento. Por que que ela vai correr atrás do vento? Porque ela vai ver os resultados da sua vida e não vai enxergar nada. Ela vai enxergar pouca coisa que ela fez. Então, o que que gera tensão para a mulher e o que que gera tensão e pressão para o homem? É essa agenda exacerbada que não permite você mergulhar para dentro de você e se conhecer, tá? Pessoas que têm a agenda cheia não significa que são pessoas produtivas. Talvez significa que são pessoas desorganizadas, pessoas que não conseguem concluir as tarefas, suas missões. Talvez significa pessoas incompetentes e por isso que elas têm agenda cheia. Então, eu estou hoje jogando um pouquinho mais duro, um pouquinho mais pesado, para quebrar esse paradigma que nós, seres humanos, recebemos de informações erradas, informações equivocadas. Everaldo, presta atenção. Toda guerra é baseada em informação. Toda batalha é baseada em informação. O gaúcho, por exemplo, ele começa o dia e ele pergunta para o outro, como é que está a peleia? O que é peleia? Peleia é batalha. Como é que está a batalha? Então, todos nós batalhamos durante o dia. Se a gente tiver informação equivocada, a gente vai ter resultados errados também. Se a gente tiver informação correta, a gente vai ter resultados assertivos. E quais são as informações que jogam para a gente? É que você precisa estar o tempo todo exacerbado, ao ponto de gerar tensão e pressão o tempo todo. E aí, então, você vai fazer disfunções, tanto a nível psíquico, quanto a nível somático, quanto a nível físico. Como que a gente faz, então, para reduzir a tensão e a pressão? Primeira coisa, elimine da sua agenda tudo aquilo que não é importante. Vamos lá, anota isso aí. Elimine da sua agenda tudo que não é importante. Porque se você for fazer tudo o que você quer fazer, você não vai conseguir fazer nem nessa vida, nem outra e nem outra, né? Então, não existe vida suficiente para a gente fazer tudo o que a gente quer fazer. Então, a gente precisa fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer. Existem duas questões em relação ao propósito. Existe um propósito do homem, é um propósito específico, e existe um propósito eterno. O propósito eterno, ele é antes do homem ser homem, ok? E ele vai ser depois, quando não tiver mais nada aqui na Terra, o propósito eterno continua. Então, esse propósito eterno, ele precisa fazer parte do propósito pessoal.
Ou seja, o propósito eterno ele é maior do que o meu propósito. Porque eu estou aqui na Terra, nasci em 1965, e eu tenho um tempo hábil, eu tenho um tempo que logo eu não vou mais estar aqui, mas o propósito eterno continua. Assim como cada pessoa que está ouvindo a gente agora. Você tem um tempo, né? Nos produtos, você vem lá, fabricado em tal dia, e vence em tal dia. Verdade, é verdade. A gente não sabe quando que é que a gente vence o nosso tempo de, como chama? Esse tempo que a gente está determinado sobre a Terra. Mas a questão é, independente de vencer o seu tempo e você se vai, a vida continua, o propósito eterno continua. Então eu preciso entender que eu preciso me conectar com esse propósito eterno para que eu possa fazer diferença na Terra. Quando eu entendo essas coisas, aquilo que não tem a ver com o meu propósito, eu não perco mais um segundo sequer da minha vida. Preste atenção, se o que você está fazendo não tem a ver com o seu propósito, você está perdendo segundos, minutos, horas, dias, meses e anos, e você não vai chegar a lugar nenhum. Quando você descobre... Uma coisa, não cortando o senhor, eu estou igual o Faustão, eu estou entrando no meio dos assuntos, fazendo perguntas na hora das respostas principais, acho que eu devo estar com TPPM. Então, vamos lá. Essa situação o senhor pode concluir, depois o senhor me responde essa. Essa situação da TPM, TPPM, isso causa doenças, ou não? Com certeza. Essa tensão, essa pressão, eu preciso resolver tudo, entendeu? Eu tenho que resolver, eu não consigo resolver, eu também não delego nada a alguém que possa me ajudar, até mesmo no relacionamento, eu acho que eu tenho que fazer tudo e cobro muito além, talvez, da minha esposa, ou a esposa muito além do marido, ou não, por não saber lidar com isso, com essa pressão, eu acabo pressionando as outras pessoas ao meu redor, né? Porque eu não sei lidar, então eu acabo destruindo e criando tensões e pressões sobre a vida de outras pessoas, né? E, sim. Assim, e que tipo de doença isso pode causar, essa tensão pré-menstrual? Olha, isso pode causar desde uma simples cefaleia, uma diabetes, úlceras, isso pode gerar infarto, AVC, isso falando de doenças físicas. Agora, existem as doenças psicossomáticas, que pode causar aí, deixa eu levantar aqui, o sol está batendo agora ao contrário aqui. E agora ficou mais bonito. Para quem não sabia, o pastor está lá no sítio dele agora. Doutor, olha que lugar bonito. Dá uma rodadinha, por favor, sem atrapalhar o senhor. Olha lá que lugar bonito. Ó. Isso que é vida. Não tem como doutor ter PPM. Verdade, é verdade. Não tem. Olha lá que lugar bonito. Olha lá que lindo. Isso é onde? Isso é onde, doutor Nelson? Isso aqui fica depois de Maricá, 80 quilômetros do Rio de Janeiro. Poxa, Mato Grosso, Sampaio Correia. Que legal, olha que benção. Logo estaremos aí fazendo uns vídeos aí, tá, professor? Fazendo uns vídeos. Com certeza. Deixa eu sair um pouquinho do sol aqui. Isso aí. Joia. Então o senhor pode continuar. Ok, então, como eu estava falando, esse estilo de vida, tanto de muita tensão, muita pressão, além de trazer problemas físicos, vão trazer problemas psicossomáticos. Agora, a gente precisa entender que nós somos seres espirituais que temos uma alma e que habitamos num corpo. Então, essa trilogia, ela precisa estar totalmente centrada. Como é que grandes homens, os patriarcas, Davi, eu estou falando agora como teólogo também, como que esses homens eles conseguiam equilibrar, né, essa questão da tensão, da pressão? Como que esses homens conseguiam fazer a calibragem correta? Eles iam buscar isso na inteligência espiritual. Quando eles entendiam que aquilo que eles não podiam fazer, Deus podia, eles diziam assim, Deus, isso eu não posso fazer, então é contigo. Você abre mão disso. E aquilo que você pode fazer, Deus também não vai fazer. Então é a sua função, assuma a sua responsabilidade. Né? Então, como eu estava falando, a primeira coisa que a gente pode diminuir isso é eliminar da nossa agenda tudo aquilo que não tem a ver com o nosso propósito. Ok? Buscar pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você está indo. Ou seja, pessoas que estão buscando a qualidade de vida, se una a essas pessoas
principalmente se elas sabem onde elas querem chegar, ok? Se elas sabem onde elas querem chegar, você pode chegar nessas pessoas, principalmente se elas têm know-how. Coloca a máscara aí, que eu acabei de espirrar aqui. Eu estou no ventinho Coloca aqui. a máscara aí, gente, por favor. Eu estou no ventinho aqui no sítio, aqui causa um pouquinho de alergia, né, o vento. Mas é bem interessante essa questão, desenvolver amizades com pessoas que sabem quem elas são, que elas não são conduzidas por uma agenda louca, que elas não são conduzidas por essa agenda que a sociedade impõe, mas que procuram buscar uma paz de espírito, ok? Isso vai diminuir tensão e pressão também. Eu desenvolvi uma ferramenta que é chamada Distress, que ela ajuda a eliminar principalmente essa questão das dores que as mulheres sentem, das cólicas, né? E para você ter uma ideia, a minha filha, ela desenvolveu endometriose. Então, uma mulher que tem endometriose, na TPM, isso fica pior. Por quê? Porque existe a contrição da musculatura e aquilo começa a apertar e o sangue começa a jorrar de forma mais forte. É como se você tivesse com um grande fluxo de água num tubo, numa mangueira muito fina. Ou seja, a pressão que vem dessa mangueira, ela é muito maior se você tiver uma mangueira com um calibre maior, entendeu? Então, a endometriose faz com que as mulheres sintam mais cólicas e tenham mais desconforto, tenham mais irritabilidade. Então, o que a gente faz? Eu desenvolvi uma técnica onde a gente faz uma digitopressão na coluna, em alguns pontos, né, no corpo, aonde alivia essa contrição, e aí a gente atua naquele sistema nervoso parasimpático, que é o que o parasimpático faz? Ele diminui a pressão, ele diminui ele estabiliza o batimento cardíaco, ele diminui o açúcar no sangue, né? E é interessante porque a mulher, quando ela está com TPM, ela precisa, e o homem também, eles precisam, o homem está com TPPM, né? Eles precisam trazer algum tipo de prazer para o organismo. Então, o que essas pessoas fazem? Elas vão e comem chocolate, porque o chocolate, ele traz essa sensação gostosa, né? Ele libera a endorfina, né? no organismo, que faz com que você tenha a sensação de leveza, de prazer. Só que da mesma forma que o chocolate libera isso, ele também aumenta o nível de açúcar. E aí, então, logo você está com adrenalina alta, né? Está com cortisol alto, e ocitocina, que são outros hormônios, e aí, então, o seu estado se torna pior, ok? Então, você que come chocolate quando está no TPM, elimina o chocolate nesse momento, e pensa o seguinte, assim que eu passar esse momento, eu vou comer chocolate. E aí, então, você já organiza o seu organismo para reagir de forma diferente também. Ou seja, você vai ter prazer assim que você passar por esse processo aqui, que é um processo natural de todo ser humano. Uma outra coisa que acontece para a mulher é que o ser humano não foi feito para perder. E quando a mulher ela está liberando, né, esse líquido, esse sangue, para ela pode ter um pensamento de que ela está perdendo sangue. Então, o que você vai fazer? Em vez de você pensar assim, eu estou perdendo, porque isso é inconsciente, ok? Ninguém fica pensando, puxa, eu estou perdendo sangue. Isso é inconsciente. Então, o que você vai fazer? Quando você está nesse momento da menstruação, ou tensão pré-menstrual, você fala o seguinte, eu estou purificando o meu corpo. É diferente. E é interessante que essa era a visão das mulheres judias. Elas não tinham a visão de que elas estavam perdendo algo. Elas tinham uma visão da purificação. Tanto é que o homem não podia tocar na mulher nesses momentos, nem tocar no braço, na mão e nada. Porque ela estava passando pelo momento da purificação. Entendeu? Então é a forma de você mandar uma mensagem para o seu cérebro. Eu estou entrando no momento de purificação, onde estou eliminando aqueles óvulos, ou óvulo que não tem mais, fugiu da validade, perdeu a validade e está sendo eliminado. Ok? Então essa é uma visão bem interessante para ajudar você a melhorar a questão.
Eu achei interessante, não cortando o senhor agora, eu achei interessante porque em algumas culturas, né, antigas, não sei se tem ainda, a mulher era considerada como se fosse imunda, né? Então Isso. via sangue e aonde ela tocava também, ela poderia contaminar aquela área. E isso para o subconsciente da pessoa, ela se considerar imunda naquele momento onde ela já passa diversas emoções, é terrível para ela, né? Então, realmente, o senhor falou algo interessante. Se ela tiver uma noção diferente, né, ou conhecimento, como é que muda, isso pode facilitar muito. Ou seja, estou, como que o senhor utilizou? Eliminando, como Isso. se fosse eliminando o mal. Né? É o mal, seria assim, eliminando. Então, Na verdade, o que é o óvulo? O óvulo é uma possibilidade de criação, uma possibilidade de vida. Mas você está eliminando aquele, existem outros. Até no momento onde você parar de menstruar, é porque todos esses óvulos, né, que estavam no seu organismo, eles já foram eliminados. Agora, uma coisa assim, que é interessante, Veraldo, vamos mudar, em vez do imundo, colocar impuro, porque a mulher, ela dizia o seguinte: nesse momento eu estou impura. E o que significa isso? É quando você sai hoje para fazer uma compra, você vai no mercado, você vai no hospital, quando você volta, você toma o banho. Por quê? Porque você pode ter adquirido o vírus, então você está tomando banho para eliminar uma possibilidade de você ficar doente. Então, a mulher, quando ela estava no momento da impureza, que ela dizia, ela não era impura, ela estava num processo de purificação, entendeu? E isso é interessante, a você, mulher que está assistindo a gente agora, pensar o seguinte: eu estou no momento de purificação. Você não precisa pensar, eu estou impura, né? Mas é exatamente isso. Eu estou no momento onde eu estou sendo reciclada, estou sendo regenerada. E isso é bem interessante. Muda a questão da tensão, muda a questão da pressão. Outra situação que é legal, Veraldo, que vai ajudar muita mulher aí, procura tomar chás, né? Um chá de chá verde, um chá de hibisco, chás em geral. Né? E se você tiver uma amiga, desenvolva o hábito de tomar um chá com essa amiga nesses momentos, nesses dias, porque o que acontece? A gente vai voltar naquele padrões daquelas mulheres de 60 anos a mais que não tinham esse nível de pressão, que faziam o bolo em casa para ir comer com a amiga, né? Não é aquelas mulheres que ficavam fofocando no Facebook, né, e se irritando com as fofocas, se irritando com a política, com as ideologias que existem em relação à nossa vida hoje, que ao invés de agregar, só faz com que as pessoas estejam guerreando entre si, né? Então é algo interessante que vai ajudar também a você resolver essa questão dessa tensão e pressão, ou tensão pré-menstrual, tensão e pressão pós-modernidade. É demais. A gente percebe, doutor, um exemplo. Hoje a pessoa coloca, o senhor falou do Facebook, né? Então hoje a pessoa coloca uma foto, e se essa foto não tiver nenhum tipo de curtida, já dá uma certa atenção. Pô, será que a foto tá feia? Eu tô falando porque eu tenho mulheres em casa, eu tenho minha mãe também, né? Então ela posta a foto e ela quer uma curtida. Então, se ninguém curte, ela já fica tensa. E aí vai passando o tempo, não curte. Aí a amiga dela recebeu 3 curtidas. Acabou, a amiga recebeu 3 curtidas, a foto da amiga tá legal. Então ela já vem na questão, ela vai até a irmã dela e fala assim: minha irmã, eu fiquei ruim na foto? Será que é meu cabelo? Será que é meu rosto? É assim, as coisas mudaram. Então, esse tipo de aprovação através da internet também, isso eu acho que deve também dificultar um pouco, não é verdade? Tem alguns comentários aqui no Henrique, queria mandar um abraço para eles também, a Simone. Pode falar, doutor. Com certeza, o que você colocou é muito forte, por quê? A primeira pessoa a curtir essa foto é você que postou. Se você colocou lá, é porque você achou que é legal. Então, se ninguém mais curtiu, eu curti, cara, tá ótimo. Né? A gente não depende do outro aprovar aquilo que a gente é internamente. Isso é interessante. A não ser que você não seja, então você vai precisar que o outro aprove. Então, é algo assim que vai eliminar essa questão de estar esperando que tudo venha de fora. Na verdade, tudo tem que vir de dentro, não de fora. Nós temos aferentes e eferentes. O que é aferente? Aquilo que vem de fora são informações que o nosso neurotransmissor recebe, que joga para o nosso cérebro, o hipotálamo,
envia essas mensagens para o nosso organismo, mas quando o meu emocional, quando eu sei quem eu sou, quando eu tenho base, eu tenho estrutura, independente do que está fora, pode ser a pior coisa, ou pode ser a melhor coisa, eu continuar sendo eu, entendeu? Você pode estar num momento de guerra, mas está em paz. Como você pode estar num momento de calmaria e você está aflito, porque o que importa não é o que está fora de você, é o que está dentro. E se você não tem nada dentro, você é uma pessoa oca. E uma pessoa oca, uma pessoa vazia, é uma pessoa sem base, sem segurança, sem estrutura. E qualquer coisa vai gerar pressão, qualquer coisa vai gerar tensão. Então aquilo que para você, Everaldo, pode não ser nada, para outra pessoa pode ser assim um fim no mundo. E é exatamente isso que acontece com o ser humano. É isso aí. A gente percebe jovens, não é o tema aqui, mas tentando uma inclusão em um grupo de amigos pelo Facebook, colocando cenas de guerra, de morte, de sangue, para tentar aparecer junto com aqueles outros jovens, para ser aceito naquele grupo, né? Então a gente percebe que o nosso mundo está caminhando por um lado bem perigoso. Verdade. As pessoas querem curtidas, elas querem visualizações, não importa o que coloca, elas querem. O meu deu aí 1 milhão, mas o que você postou? Postei pelado em casa, eu estava de cueca, né? Eu postei com os peitos para fora, eu postei dançando até o chão. Tá havendo uma necessidade muito grande do ser humano de aceitação pela internet. Então isso é bem delicado. E quando a pessoa anda na rua, não dá nem um oi, nem nada. Tipo assim, a vida agora é como se o espírito dela desse vida à máquina. Então agora ela é a máquina. O que ela expressa é pela máquina, o que ela sente é através da máquina, o que ela veste é através da máquina. Não é à toa que hoje você encontra uma pessoa na rua e fala, é aquela menina que estava no Facebook? Não, né? Não é, é ela? Gente, mas não é aquele rapaz? Não, não é ele, não. Gente, tá muito diferente, não é um primo, não é um irmão, porque a pessoa está criando uma personagem ali e vivendo através de uma mentira. Né, doutor? Estou falando alguma coisa errada ou algo parecido? É exatamente isso. E uma questão também que é interessante em relação a isso, Veraldo, é que se você está postando algo apenas para você se projetar, ninguém quer investir na sua projeção. As pessoas querem investir na projeção própria. Então, olha só, toda vez que eu posto alguma coisa e falo assim, compartilha, não é porque eu quero que as pessoas me vejam, mas eu sei que isso vai servir de bênção na vida de outras pessoas, ou pessoas vão ser transformadas por aquilo, ou seja, por uma fala que eu fiz, uma frase, uma palavra, uma música. Eu gravei agora, semana passada, na quinta-feira, uma música, porque eu olhei no Facebook um rapaz desesperado, dizendo, estou com Covid e eu estou com medo de morrer, eu não quero morrer. E quando eu li aquilo me tocou, me chocou, e eu falei assim, puxa, eu quero mandar um alento para esse rapaz. Mas não só para esse rapaz, mas para quem precisa. E aí, então eu gravei uma música que é fantástica, da época dos Vencedores de Cristo, época que eu era jovem, isso há mais ou menos 10 anos atrás, brincadeira, há uns 40 anos, né? Eu gravei essa música e coloquei, porque isso vai abençoar alguém. Então eu não estou interessado que as pessoas me olhem e eu vou ter lá 100 mil curtidas ou 100 mil compartilhamentos, mas eu estou interessado em fazer com que a cama desse jovem seja afofada, que ele comece a ter fé, porque a fé vai fazer com que ele saia desse momento de morte para a vida, né? A desesperança vai sair e a esperança vai tomar lugar, né? O medo vai sair para que a fé seja estabelecida. Então, quando você posta alguma coisa, que seja para levar a pessoas a mudança, a transformação, a enriquecimento. Quando pessoas são supridas, elas vão olhar a sua foto, elas vão olhar o seu post e elas vão curtir. E se elas não curtir, talvez elas foram abençoadas. E a gente precisa lembrar o seguinte, que 10 leprosos foram curados, mas apenas um voltou. Então, nem todos são gratos por aquilo que recebem. Então, dessa forma, como eu estabeleço o meu padrão mental, me libera de viver a nível de pressão, de aceitação, de tensão, qualquer outra coisa, e faz com que eu tenha gestão emocional em toda e qualquer situação, seja no momento da guerra ou no momento da paz, seja no momento do conflito ou não. E é isso que nós, seres humanos, precisamos entender em relação a TPM ou a TPPM, em relação aos processos que isso vai gerar e causar na vida do ser humano.
Doutor, por favor, a Simone Menezes botou assim: eu sofro uma semana antes com dores fortes na cabeça e tristeza, vontade de chorar o tempo inteiro. Depois que o meu ciclo vem, eu fico mais aliviada. Será que é psicológico? Isso. Meus problemas sempre são antes. Ok. Simone, eu quero te dar um conselho, e para isso serve também para quem está assistindo a gente. Você lembra aqueles bambolês que as pessoas colocavam na cintura e ficavam rodando? Então, o que isso vai fazer? Quando você chegar e começar a sentir essa questão da pressão, da dor de cabeça e da tristeza, você vai pegar um bambolê, compra um bambolê desse, custa talvez uns 2, 4, 5 reais, é uma coisa assim, não é caro isso, não sei se existe ainda, mas algo assim que você possa jogar, rodar, e tenha na sua mão aquelas bolas de plástico e joga aquilo forte, várias vezes, nesse bambolê. Você vai aliviar o seu nível de tensão fazendo isso. E com isso, a tristeza vai embora e com isso também essa dor de cabeça vai embora. Essa é uma dica que eu dou. Outra dica, faz assim com as suas mãos, tá? Isso aqui, pegando aqui, né? Faz assim com as suas mãos e você vai massagear aqui essa parte de trás da nuca, que a gente chama de cerebelo. Você vai massagear essa região ali, porque é a parte onde a gente mais desenvolve a tensão, ok? Então, nessa região aí do cerebelo, né, da nuca, você massageia. Depois que você massagear, você segura apertando. E aí você inspira, expira. Inspira, expira. Puxa o ar, solta o ar. Puxa o ar, solta o ar. E na sexta vez que você fizer isso, você vai apertar bem, vai puxar bem o ar, vai soltar e vai abrir a mão. Você vai ver que a dor de cabeça vai embora e essa sensação do choro vai ser eliminada. Outra coisa, come banana. No momento que você está sentindo que está chegando esse momento, a questão da dor de cabeça ou a pressão, come banana, ok? A banana vai ajudar muito você nesse processo aí. Eu achei interessante isso aí, porque a mulher lá em casa, ela passa algo parecido com o dela. Parecido, ela se sente muito mal, e dores, tem dor na cabeça, na nuca. Então, essa situação que o senhor explicou da nuca aí é interessante. Não querendo abusar do senhor, o senhor teria como só explicar de novo essa situação? Eu vi que a audiência... eu vou ver se eu consigo fazer aqui. Isso. Pressiona a parte da nuca. Tá dando para ver. Essa região cervical aqui, ela é muito ligada a essa parte da nossa cabeça, olhos, olfato, a visão, enfim, a audição. Então, quando você manipula essa região da cervical, você vai estar promovendo saúde para o seu organismo. Outra coisa, esfrega bem a cabeça, se você vai tomar banho, esfrega bem, massageia mesmo, forte com os dedos, faz força, ok? Mexe com a cabeça dessa forma, tá? E você vai ver que vai sair a dor de cabeça, você vai ter, assim, um estado de saúde. Eu trabalho com isso já há muitos anos, promovendo qualidade de vida para o ser humano. Desenvolvo esses processos. Eu estava falando da minha filha, né, que ela tem endometriose, e essa semana ela falou assim: pai, eu tô com muita dor, tô com cólica, tô mal, não tô conseguindo fazer nada. Eu falei: vem cá, filha. E aí eu fiz um procedimento nela de 5 minutos, ela já estava totalmente sem dor nenhuma e foi desenvolver a atividade dela que ela tinha que fazer. Que legal. Então é algo que funciona muito. Doutor, esse período que o senhor trabalha com as pessoas que umas até sofrem, né, com TPM, sofrem, vamos colocar assim, outras já são mais aliviadas e tal, e homens também. O que o senhor pegou, assim, o que tem de exemplo que o senhor lembra nesse momento de pessoas que realmente passavam por problemas difíceis? E o que o senhor lembra aí? Talvez possa estar batendo com essa mulher que está assistindo agora. Ok, todos nós, todo ser humano tem gatilhos mentais, ok? Todo ser humano tem um gatilho mental. Então, se você tem uma frase de caminhão, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Né? Se você teve uma dor de cabeça, ou você teve um desconforto nesse momento antes da menstruação, quando for a próxima menstruação, o cérebro diz assim: vai acontecer de novo. E esse vai acontecer de novo
já se estabelece um padrão. E logo, esse padrão ele se torna crônico, ok? Então é muito interessante a gente pensar que a gente pode mudar esses padrões mudando os pensamentos. O que são pensamentos? Pensamentos são processos eletroquímicos. Pensamentos são processos eletroquímicos. Ou seja, se eu mudo a minha alimentação, se eu mudo a minha forma de vida, se eu mudo a questão da ingestão de água, principalmente nesse momento da TPM, aumenta a ingestão de água. Digamos que você tenha 80 quilos, você precisa tomar 4 litros de água por dia. Então, o que a gente faz? Você pega o seu peso, né, 80, divide por 2, e aí, então, você vai ter o que você precisa de tomar de água. Se eu tenho 60 quilos, divide por 2, 3 litros de água todos os dias. Se você tem 90 quilos, 4 litros e meio, assim vai. Então, a ingestão de água ela é muito importante nesse momento, porque ela desenvolve um processo também nessas sinapses eletroquímicas e vai ajudar você a desenvolver um padrão melhor. Então, o que acontece? Esses gatilhos que eles são ativados na nossa mente em relação a algo ruim que a gente passou, toda vez que vai acontecer o mesmo episódio, você está sentindo que vai acontecer, você diz assim, aí a tristeza vem a dor de cabeça, vem a irritabilidade. Agora, se você mudar a forma de pensar, eu não estou entrando num processo de menstruação, eu estou entrando num processo de purificação. E quando eu me purifico, eu me torno alguém melhor, ok? Quando eu me purifico, eu me torno alguém melhor. Escreve isso aí. Quando eu me purifico, eu me torno alguém melhor. Isso é muito forte. Quando eu me purifico, eu me torno alguém melhor. Logo, o seu cérebro assimilou essa frase. E ele vai começar a desenvolver um padrão diferente. Agora, é importante desenvolver um processo de disciplina, porque a disciplina, ela cria hábitos, ok? A disciplina cria hábitos, tanto para o bem quanto para o mal. Eu tenho certeza que nós temos agora uma frase que é chamada novo moderno. Nesse novo moderno, muita gente não vai mais abrir mão do álcool 70. É verdade. Aprendeu a usar o álcool 70, depois um hábito se forma entre 21 dias a 40 dias. O número 40 significa, na cultura judaica, significa pronto. Está feito, está estabelecido. Então, 40 sela qualquer tipo de hábito. Por isso que Moisés ficou 40 anos no deserto, 40 dias os espias ficaram na terra espionando, Jesus ficou 40 dias no deserto, Elias andou 40 dias, ou seja, esse número 40, ele estabelece um padrão, ele estabelece uma mudança, está pronto. Como nós estamos já há 90 dias, ou um pouquinho mais, algumas pessoas, nesse padrão, isso já estabeleceu hábitos. Esses hábitos podem ser hábitos negativos ou podem ser hábitos positivos. Então aproveita para mudar a sua fala, aproveita. Cortou um pouquinho aí, doutor, mas isso já vai voltar. Por favor, não some não, hein? Ou TPM, eu vou desenvolver processos para ajudar pessoas. Ao invés de eu ficar olhando para mim, eu vou pegar aquilo que está dentro de mim e compartilhar. Já teve caso assim, doutor? Um exemplo, de a mulher ficar na cama nesse período, de cama mesmo? Sim. Porque o que acontece? Como você já explicou, há um conjunto de um monte de coisas, né, que faz isso, né? Uhum. O que acontece? Olha só, interessante. Ontem, eu tenho 2 pastores alemão aqui, eu tenho uns cachorros grandes aqui, e ontem eles brigaram. Brigaram de ciúmes do meu filho menor. Então, meu filho fez carinho no outro, eles acabaram se desentendendo, e nessa de briga eu fui separá-los. E nessa que eu estou separando, um dos cachorros, ele me morde. E quando ele mordeu a minha perna, na hora, todo o meu organismo se trabalhou para proteção, para minha autoproteção, e aí então os meus músculos todos enrijeceram, para quê? Para que o dente dele não entrasse na minha carne, como um todo, não ferisse meus ossos. Então a musculatura, ela faz assim, ela se torna como se fosse um ferro, né? Só que quando a musculatura enrijeceu, ele mordeu aqui perto da minha panturrilha, mas as minhas nádegas começaram a doer como se eu tivesse tomado uma injeção nas nádegas. Por quê? Porque a musculatura toda
ela está interligada. Ou seja, mordeu lá embaixo, teve um processo que é automático, é autônomo. Eu não pensei, eu vou enrijecer os meus músculos. O cérebro faz isso. Isso acontece quando você vai tomar injeção, né? Você vai tomar injeção, você vê a agulha pequenininha, você já enrijeceu o seu músculo. E aí, então, a enfermeira, ou a pessoa que vai aplicar a injeção, fala, relaxa, solta o braço. Ou então, se você vai tomar uma bezetacil, né, que é nas nádegas, solta, relaxa as pernas. Porque se você enrijecer, vai entrar rasgando. Se você amolece, aí então ela já não tem resistência para a agulha entrar. Então, o que acontece, Everaldo? Quando uma pessoa está nesse momento, e se ela aumenta o nível de tensão que ela tem, essa musculatura vai gerar um nível de estresse tão elevado que, ao invés dela atacar, ela pode paralisar. Ok? Porque nosso cérebro reptiliano ele tem 3 ações. Uma delas é atacar, fugir ou paralisar. Então é possível que essa pessoa, pelo alto nível de tensão, ela paralise e vá para a cama, fique de cama. Então é muito importante a gente entender e aprender a diminuir a tensão, aprender a diminuir a pressão. Olha, olha, a gente está aprendendo muito aqui com o Nelson, né? Eu já tenho mais intimidade com ele, então eu chamo de Nelson. Isso. E pastor também, nosso pastor abençoado, que ele tenta sempre colocar também a palavra de Deus, porque isso é bem interessante, porque até o fato de respirar, ele já falou sobre música, já falou sobre lençol, cores, já falou sobre pensamentos, como você se tratar. E isso é muito interessante. A Edith Almeida, ela colocou aqui, a fase da menopausa também é horrível. E isso por quê? Quer falar nessa live ou quer fazer uma outra falando sobre menopausa? Quer dar só um prézinho, um pedacinho? Então, a gente pode fazer uma outra live sobre isso, mas eu vou te dar uma palhinha. Preste atenção. A minha mãe entrou nessa fase da menopausa e eu já era jovem nessa fase aí dos 18 anos e a minha mãe, sabe, sempre alegre, cantando, dançando, desenvolvendo a atividade dela, e para ela a menopausa não foi horrível, foi uma mudança apenas de fase. Então, de acordo com você vê a vida, assim ela é. De acordo com você vê a vida, assim ela é. O grande sábio, o homem mais sábio do mundo, dizia o seguinte, da forma como você imagina na sua mente, assim você é. Né? Quando você for ler Salomão, está escrito, da forma que você imagina no seu coração. Só que essa palavra coração, ela está relacionada com a mente. Ele não está falando de um órgão circulatório que bomba o sangue, né? Ele está falando de mente. Assim como você imagina na sua mente, assim você é. Se você imaginar que a fase da menopausa é horrível, assim vai ser. Se você imaginar que você está mudando de nível e de dimensão, você está se tornando uma pessoa mais madura, você está se tornando uma pessoa pronta para ajudar as mais jovens a se estabelecerem como mulheres, gente, muda tudo. Então, não é a questão da menopausa em si, e sim como você encara o que você está passando, tá? É isso aí. E é interessante isso tudo que o senhor está falando, e é muito importante, porque a gente percebe que a mente, ela tem um poder sobre isso tudo, né? Do lado interno e externo do ser humano. E como o senhor citou, né, a Bíblia Sagrada, porque o senhor é teólogo, então cita pontos importantes. E a gente percebe que a Bíblia Sagrada sempre tende a colocar no que a gente deve pensar, naquilo que é santo, naquilo que é honesto, e isso dá um resultado positivo. A fé, que é a própria ciência, né, ela faz diversos estudos em torno disso e percebe que a mente pode trazer alguns remédios para o corpo, né, dependendo da forma que você pensa e acredita. É muito bom. Verdade. Tem partes também na Bíblia que fala se sentir fraco, a sua força será pequena, e deixa bem claro que não somos abençoados, somos mais que vencedores, não somos vencedores, somos mais que vencedores, somos lavados, somos remidos, purificados, justificados. Então, assim, utiliza uma forma, né, de que o ser humano venha a sentir essa paz que muitas outras pessoas acabam não sentindo, porque abraçam palavras ou amizades, né, o meio aonde está destrutivo. Seria assim mais ou menos, doutor?
Exatamente isso. É interessante, Everaldo, porque existe um processo, quando a gente estuda a vida do mestre dos mestres. Jesus, ele é um exemplo para a questão relacional, ele é exemplo para a questão corporativa, para a questão laboral, algo que eu desenvolvo, trabalho com empresários, com CEOs, com equipes de alta performance. Ele é referência para a questão de relacionamento de homem e mulher, ele é referência para todo e qualquer tipo de processos que o ser humano pode passar. Então, quando a gente estuda a vida de Jesus, não de forma religiosa, porque toda a forma religiosa mata o que o Espírito vivifica. Então, você vai ver que Jesus pregava o evangelho para a multidão. Jesus falava, dava palestras, como que eu estou fazendo agora, para multidões. 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, 100 mil, né? Ele estava lá dando palestras, trazendo ensinamentos. Mas a Bíblia diz que ele ensinava os discípulos. E essa palavra ensinar tem a ver com instrução, com uma informação que gera uma transformação interior. Então, quando a gente passa por esse processo de deixar de ser povo e se torna indivíduo, porque os discípulos eles deixaram de fazer parte do povo para se tornar indivíduos, serem chamados pelo nome. Então, Jesus chamava Mateus, Marcos, Lucas, João, André, enfim. Já a multidão não tem nome, é multidão. Então, quando você passa de ser multidão para ser um indivíduo, então você vai receber instrução, você vai receber treinamento, capacitação, e você vai estar apto para gerar mudança na vida de pessoas. Olha só que interessante. Na história judaica, havia um homem que foi jogado pelos seus irmãos num poço. Se você for ver a história dos irmãos de José, quase não tem muita conteúdo, mas a história de José tem um conteúdo enorme. Flávio Joséfo, um historiador na época de Jesus, ele diz o seguinte, que José, enquanto esteve na prisão, ele aprendeu 71 idiomas. José, enquanto esteve na prisão, aprendeu 71 idiomas. E Daniel, quando esteve na Babilônia, naquele processo de cativeiro, ele aprendeu 42 idiomas. O que esses homens estavam fazendo? Eles estavam investindo naquilo que é intrapsíquico, naquilo que é pessoal, naquilo que ninguém pode tirar. E por que José aprendeu 71 idiomas? Ele pôde conversar com todas as nações que vinham comprar o produto de Faraó, e ele fez com que a riqueza de Faraó multiplicasse de forma enorme, e com isso ele ganhou mais autoridade. Daniel, ele influenciou 4 dinastias, 4 reinos, e ele continua influenciando a gente até hoje, porque ele vem falar do fim dos tempos, ele vem falar do futuro, do momento que a gente vive hoje. Se você estudar Daniel, você vai ver que ele está falando do dia de hoje, e está falando de dias que a gente nem viu ainda. Então, quando a gente se torna uma pessoa, que a gente sai da multidão e se torna uma pessoa indivíduo, a nossa mente expande a um ponto que a gente não tem apenas uma visão pessoal, mas a gente acaba tendo uma cosmovisão. E essa cosmovisão faz com que a gente desenvolva processos e que a gente receba também autoridade, poder, e as pessoas vão reconhecer isso. Então, Everaldo, isso que você está colocando é muito interessante. Eu desenvolvo cursos, eu desenvolvo palestras, eu treino, eu mentoreio pessoas. Inclusive, hoje à noite, você está fazendo uma live com uma mentora, uma pessoa que eu tenho mentoreado há 30 anos, a Samia, é uma psicóloga renomada, né? E eu continuo mentoreando ela, ainda ela me liga o tempo todo, Nelson, eu preciso disso, como que eu acho isso, o que eu faço isso? E a gente vai mentoreando e ela vai tomando decisões assertivas o tempo todo. Então, quando você deixa de ser multidão e passa a ser um indivíduo, você começa a receber também a unção daquela pessoa que está mentoreando, daquela pessoa que está ensinando, do mestre, ok? E qual a razão que eu estou falando isso? Muita gente vai viver naquela fase, naquele patamar, no nível de pessoas comuns. As pessoas comuns, elas ouvem as palavras, elas ouvem a palestra, e elas ficam felizes, dizem assim, puxa, que legal, ótimo, ótimo. Mas as pessoas extraordinárias são aquelas que vão buscar esse conhecimento, que vão buscar esse empartilhamento, né, para que elas sejam pessoas transformadoras, ok?
E por que eu estou falando isso também? Eu tenho feito muitas lives. E aí, com várias pessoas que me convidam também, e a gente fala, por exemplo, de um curso que a gente vai fazer gratuito. E aí você vê que o número de pessoas que se inscreve, quanto ao número de pessoas que tem na live, ele é totalmente, assim, discrepante. Então você vê que existem pessoas que estão buscando conhecimento, e existem pessoas que estão buscando apenas informação. Então, o meu conselho para você hoje, se você quer mudar a sua forma de pensar, se você quer mudar a sua forma de vida, amplia, muda de nível. Ao invés de você estar apenas buscando informação, começa agora a buscar conhecimento. Né? Da mesma forma que José aprendeu 71 idiomas e estava capacitado para ser o segundo homem do Egito, mesmo ele não sendo egípcio, você também pode ser. Se você investir, nesse momento de pandemia, nós temos quase 4 meses já, né? Quase 4 meses vivendo naquilo que é chamado novo normal. E de normal não tem nada. Né? E de novo também não tem nada. Então, as pessoas colocam, nosso novo normal, a gente precisa aprender a agir mais na questão das mídias, da internet. Sabe, não é exatamente isso, não é isso que vai fazer você ser uma pessoa melhor. Mas quando você investe em instrução, em conhecimento, em conhecer você, em conhecer qual é um propósito eterno para que você tenha mudança, isso vai fazer toda a diferença. Olha que legal, muito bonito, hein? Muito bonito. Então, se você quer instrução, quer conhecimento, você pode se inscrever lá no meu Instagram, vai lá, se adiciona lá, e, enfim, eu vou estar aceitando vocês nessa mídias aqui. Qual o Instagram do senhor? Instagram, Facebook, WhatsApp? Isso. Nelson.babiuk é o Instagram. Nelson.babiuk. Tá? O Facebook, Nelson Babiuk. Além disso, Everaldo, nós temos esse lugar aqui que a gente faz treinamentos para empresas, a gente faz trabalho com pessoas que estão com pressão alta, pessoas que estão com depressão, com pânico, burnout. A gente traz aqui, temos tanto processos que a gente desenvolve na piscina, lá atrás nós temos um campo de futebol que a gente desenvolve, temos ali um auditório para 120 bonito. Pessoas, e esse lugar também ele é liberado para pessoas que querem vir passar um final de semana com a família, né? Fica 80 quilômetros do Rio, é rapidinho, é mais rápido às vezes do que para a Barra, do centro para a Barra, né? Então a gente está à disposição aí para servir, para ajudar, e temos essas ferramentas que Deus deu, e uma das coisas que eu falo, Everaldo, eu não quero morrer cheio, eu quero morrer vazio, eu quero compartilhar com quem quer receber esse compartilhamento. Legal. Eu queria que o senhor fechasse agora, estamos já no final, né, da nossa matéria aqui, e eu queria que o senhor fechasse esse momento olhando para esse homem aqui, como o senhor já relatou, e tirasse um exemplo da vida desse homem para os homens com TPPM. Ok. Uma coisa interessante na vida de José, que ele foi jogado num poço quando ele tinha numa fase de 17 anos. E ele poderia ter marcas profundas em relação a isso. Mas o fim da vida dele foi algo fantástico, porque os irmãos que jogaram José naquele poço e venderam ele, agora se deparam com José numa fase onde ele é o segundo homem do Egito, e ele tinha poder de mandar matar esses irmãos, ele tinha poder de vingança. Mas no lugar da vingança, ele manifestou o amor. Então, dentro de nós, existe uma guerra, uma batalha, uma dualidade de você desenvolver vingança ou de você agir em amor. Quando você age no amor, com certeza o nível de estresse que você tem vai eliminar de forma assim absurda. O nível de tensão vai diminuir de forma absurda. Ou seja, eu não quero punir, eu quero educar. Eu não quero bater, eu quero corrigir. Então, o amor, ele precisa permear primeiro a nossa vida, depois os nossos relacionamentos e depois os nossos processos. Se tudo que a gente faz em amor, a gente está fazendo também em Deus. E outra situação que é interessante é que José, ele não agia
por aquilo que ele via externamente, mas por aquilo que ele via internamente. A visão de José não era uma visão no escuro, porque atrás de todo escuro, atrás das trevas, há abismos. É interessante que em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3, ele fala sobre isso. Trevas estavam sobre o abismo, mas o Espírito pairava sobre a face das águas. Então, atrás de trevas tem abismo. Atrás de decisão que você não enxerga, que você não vê o que vai acontecer depois, vai ter um abismo, e os abismos são recorrentes, um abismo chama outro abismo. Mas se você tomar decisões baseado em revelação, em discernimento, na clareza, na nitidez, por mais que aparentemente não seja a melhor, mas o resultado disso vai ser, a nível cosmológico, fantástico, né? Vai ser fantástico a nível de familiar, pessoal, isso vai fazer diferença. Então, tome decisões claras, sabendo o que você está fazendo, principalmente baseado em valores eternos. Segundo, haja envolvido no banhado em amor, ok? No batismo do amor. Isso vai fazer toda a diferença para você. E aquelas orientações que eu dei antes também, elimine tudo aquilo que não tem a ver com o seu propósito. Se você não sabe qual é o seu propósito de vida ainda, você precisa descobrir, porque viver sem propósito é um despropósito. E eu estou aqui para ajudar você a descobrir o seu propósito, a estabelecer, alinhar sua identidade com aquilo que você faz. Enfim, estamos aqui para ajudar vocês naquilo que vocês precisam, ok? Essas são minhas considerações finais. É isso aí. Agradecemos o carinho de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, todos aqui do TV Repórter e por todos os compartilhamentos. Doutor, muito obrigado, tá? Uma ótima manhã para o senhor. Amanhã rica, tá? De todas as bênçãos divinas necessárias e para todos que também estão assistindo. Um abraço. Amém. A todos. Fiquem com Deus. Obrigado a todos.